Muito bem, muito bem, muito bem. Cena 12, atos 6, de 1 a 7. Voltamos aqui para nossa análise descoberta das verdades iniciais e vamos pro segundo personagem, que no caso são os diáconos, certo? Aqueles homens que foram escolhidos pela igreja. Então, o que que nós vamos fazer nessa análise? Vamos trocar a palavra personagem aqui, né? Os diáconos. Pela palavra diáconos, vamos só ajustar, né? Deixar em letra minúscula. Pronto. Os diáconos, eles aparecem onde? Eles aparecem no verso 3, no 5 e no 6. 3, 5 e 6. Então vamos lá. Mas, irmãos, escolhei dentre vós homens de boa reputação. Os diáconos. Opa! Os diáconos deviam ser escolhidos pela igreja. Ou vou colocar igual está no texto, né? Pelos irmãos. E deviam ser homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, e eles é melhor, né? E eles deveriam ser encarregados de um serviço. E eles deveriam ser encarregados de um serviço. Terminamos. Vamos ver o que a gente aprende aqui, trazendo aqui para baixo. Maravilha. Eu e você aprendemos que eu vou colocar no singular. Não, vou deixar no plural. Que os diáconos devem ser escolhidos pela igreja, tá? Vamos dividir essa lição em mais de uma. Vamos dividir. Não vamos fazer isso agora, né? Vamos fazer isso só lá no resumo. Devem também ser homens de boa reputação, devem ser cheios do Espírito e de sabedoria, para exercerem o diaconato. Então tá aqui as qualidades do diácono, né? Eu e você aprendemos que os diáconos devem ser escolhidos pela igreja, é a primeira coisa. Então, o diácono não é diácono porque ele quer ser diácono. O diácono não é diácono porque um conselho quer que aqueles homens específicos sejam diáconos. A comunidade deve escolher no seu meio pessoas que elas já percebam a sua atuação no meio da igreja. O diácono é aquela pessoa que já é diácono, exerce, não tem o ofício e a igreja oficializa isso. Certo?
Então é isso que a gente aprende aqui na primeira lição, no verso 3, certo? E eles também precisam ter características morais e características espirituais. Então, eles são escolhidos, eles precisam de características morais e eles precisam de características espirituais e, na medida do possível, características intelectuais. Só aí eles devem exercer o diaconato. Maravilha? Vamos seguir então, vamos para a lição de número 2. Verdade primeiro, né? Os diáconos, agora a gente vai para o verso 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, os diáconos, eleitos pela igreja foram. Em vez de igreja, vou deixar igual tá no texto, tá? Eleitos pela comunidade foram, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que era um prosélito de Antioquia. Verso 5. Então vamos lá. Eu e você aprendemos que os diáconos que devem ser eleitos pela igreja precisam ser homens cheios de fé e do Espírito Santo. E do Espírito Santo. Pronto. Aqui agora, aqui eu não preciso mais dos diáconos especificamente lá daquela época. Porque aqui eu preciso do princípio que foi usado para escolhê-los. Então, a igreja, a comunidade se reuniu e, através do voto, escolheu alguns homens. E esses homens eram cheios de fé e do Espírito Santo. Certo? Eram cristãos envolvidos na obra do Senhor. Como é que a gente sabe que alguém é cheio do Espírito Santo? Pelo amor manifestado pela obra, pelo reino, pelo engajamento no reino, pelo envolvimento no reino, pela participação nos trabalhos efetivos do reino, pela entrega ao reino de Deus. Então, aí você sabe se ele é cheio do Espírito ou não. É assim que eu imagino que a igreja sabia, porque a gente não vê o Espírito na pessoa. A gente vê as atitudes da pessoa no trabalho. Então, como é que eu sei que alguém é cheio do Espírito Santo? Ele é engajado, ele é envolvido, ele participa, ele é dado, ele é dizimista, ele é ofertante. Então, esse é uma pessoa que tem o Espírito, certo? Então, vamos para a terceira verdade e a terceira lição. Os diáconos foram apresentados perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Ou seja, os ordenaram, né? Os oficiaram, os empossaram, né?
Vamos lá, vamos ver o que a gente extrai de lição aqui. Eu e você aprendemos que os diáconos eleitos pela igreja devem ser oficializados pelos líderes espirituais da igreja. Então lembra que a gente falou em liderança espiritual, liderança social, liderança administrativa no primeiro personagem? Então, a igreja deve ter uma liderança espiritual. Pessoas que lideram essa igreja de maneira espiritual, que ensinam as escrituras, que oram com essa igreja, que oram por essa igreja. Então, essa é a liderança espiritual. Aqueles que estão conduzindo a igreja com a palavra, através da palavra, conduzindo-as a Cristo. A liderança social cuida socialmente da igreja, das suas necessidades, de questões relativas a alimentos, saúde, enfim. E a liderança administrativa é aquela que cuida das questões administrativas da igreja, certo? Então, quem oficializa a igreja escolhe, mas ela não escolhe e não impossa. À luz do texto, ela escolhe. Mas quem impossa, quem dá posse, quem oficializa no cargo é a liderança espiritual. São, no caso aqui, os apóstolos, no caso de hoje, os presbíteros, os pastores, enfim, a liderança constituída daquela denominação. Uma vez que nós terminamos, vamos então passar para a nossa conclusão. Deixa eu só colocar um ponto aqui. E a conclusão é muito simples, a gente vai copiar as 3 lições. Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C. Copiadas as 3 lições. Nós vamos colar todas elas aqui. Vamos mudar esse formato, né, para um formato mais próprio. Vou apagar o negritado. E vou tirar aqui, ó. Eu e você aprendemos que, tá? Eu vou deixar só os diáconos em todas elas, tá? Não preciso mais disso aqui, não. Os diáconos. Os diáconos. Maravilha. Agora, vamos demarcar o que é essencial na lição, tá? Eu começo sempre daqui, né? Os diáconos devem ser escolhidos pela igreja. Primeiro ponto. Aliás, Ctrl I, Ctrl N, Ctrl Shift, Ctrl C. Eles devem ser escolhidos para a igreja. Segundo ponto. Devem ser homens de boa reputação. Terceiro ponto. Devem ser cheios do Espírito Santo. Quarto ponto. Devem ser cheios de sabedoria. E aí, para exercer o diaconato, tá? É isso que nos ensina o verso 3. Depois, os diáconos devem ser eleitos pela igreja. Então, eles são escolhidos no meio da igreja e eleitos. Eles também precisam ser cheios de fé. Aqui, o elemento novo é cheios de fé. E do Espírito. A gente já vai trabalhar o Espírito na primeira lição. Então, a gente pode colocar aqui, ó, versos 3 e 5b. Finalzinho, né? 5 fim. 5 fim. No fim do verso 5. Maravilha. Os diáconos eleitos pela igreja, ó, os diáconos devem ser oficializados pelos líderes espirituais. Pronto. Terminamos aqui as lições. Agora a gente tem condições de criar o nosso título, né?
Como que vai ser o nosso título? Eles devem ser escolhidos, eles devem ter boa reputação, eles devem ter qualidades morais, eles devem ter qualidades espirituais, eles devem ter qualidades intelectuais. Só assim exercem o diaconato. Eles devem ser eleitos, eles devem ser eleitos, é uma repetição, eles devem ser cheios de fé e do Espírito Santo. A gente já tem duas repetições. 2 pontos que são muito importantes, a eleição e o Espírito Santo. Isso é muito importante. E depois eles devem ser oficializados pelos líderes espirituais daquela igreja ou daquela denominação. Então, como devem ser escolhidos os diáconos de uma igreja? Maravilha! Como devem ser escolhidos os diáconos de uma igreja? Vamos copiar e agora vamos fazer aqui o nosso. Desculpem. Vamos fazer aqui o nosso resumo das lições, né? Eu vou colar tudo aqui e vou apagar esse formato que eu não preciso mais dele, né? Eu quero tudo normal. Pronto. Vou copiar isso aqui. Aliás, é copiar só o formato, né? E vou apagar. E agora eu não preciso mais da palavra lição também. Tá? Por quê? Porque eu já tenho o tema, né? Como devem ser escolhidos os diáconos de uma igreja? É uma pergunta, né? Que nós vamos responder. Então agora eu vou mudar eles. Como devem ser os diáconos de uma igreja? Como devem ser os diáconos? Ó, vai melhorar, porque eu já estava dando a resposta na pergunta. Então, como devem ser os diáconos de uma igreja? Eles devem ser escolhidos pela igreja. Então, esse é o primeiro ponto. Eles devem, número 1, ser escolhidos pela igreja. Número 2, como devem ser os diáconos de uma igreja? Ó, vamos colocar assim, ó. Número 1, eles devem ser escolhidos pela igreja. Vou apagar tudo isso aqui. E vou colocar, ó, versos 3a. Opa. 3a e 5 fim. Deixa eu ver lá. 3a e 5 fim. Deixa eu dar uma olhada no verso aqui que está do meu lado. Eles devem ser escolhidos pela comunidade. Parecer e elegeram. Na verdade, é 5b, tá, pessoal? 5b, não é 5 fim. É 5b. 3a e 5b. Vamos à segunda característica aqui, tá? Só que eu também vou puxar isso aqui, ó, para baixo, porque isso aqui já vai ser a terceira. Eles devem... Eu vou apagar isso aqui tudo. Eles devem ser homens de boa reputação. Vou apagar isso aqui. E aí eu vou deixar apenas agora, Ctrl Z, verso 3b. Não preciso mais do 5, tá? É o 3b. Eles devem ser homens de boa qualidade
qualidade moral. Vou trocar isso aqui, tá? Só para ficar um pouquinho diferente. Eles devem ser homens de boa qualidade moral. Vamos continuar? Aqui provavelmente vai ser a quarta. Então, eles devem ser. Eles devem ser homens de boas qualidades espirituais. Aí, aqui é cheios do Espírito. Cheios do Espírito. E aí eu vou apagar isso aqui. Agora nós temos também versos 3c e 5d. E 5d. Maravilha. Cheios do Espírito. São qualidades espirituais. Eles devem sabedoria. Eles devem ser. Eles devem ser. Vou apagar essa parte. Homens. Homens de boas qualidades intelectuais. A sabedoria não tem a ver com o conhecimento, não é homens cheios de conhecimento. Então a gente precisa melhorar isso aqui. Eles devem ser homens de boas qualidades espirituais. Eles devem ser homens de boas qualidades sociais. Sociais. Não intelectuais. Intelectual tem a ver com conhecimento. Sociais. Um cara sábio tem boas qualidades sociais. 3. B, D, C, A, B, C, D. 3D é só o 3D. Só fala uma vez aqui. Depois a quinta. Vou colocar aqui. Eles devem ser. Eleitos, a gente já falou lá em cima, né? Escolhidos e eleitos. Eleitos pela igreja. Eles devem ser homens cheios de fé. 5. 5. Parecer homem cheio de fé. Parecer H2 igreja e elegeram Estevão, homem cheio de fé. 5b. Verso 5b. Tá? Ou melhor, 5c. 5b. 5d. Cheio de fé e do Espírito Santo. CD. Isso mesmo. Agora a lição de número 6. Eles devem ser. Eles devem ser oficializados pelos líderes espirituais da igreja. Verso 6. Maravilha, só vou. Eles devem ser escolhidos. Eles devem ser homens de boa qualidade moral. De boa qualidade moral. Eles devem ser homens de boas qualidades. De boa qualidade espiritual. De boa qualidade espiritual. Vou deixar tudo igual, né?
Eles devem ser homens de boas qualidades, de boa qualidade social. Aí eu penso em sabedoria, porque um homem sábio tem boa qualidade. Eles devem ser homens cheios de fé. Eles devem ser oficializados pelos líderes da igreja local, pelos líderes espirituais da igreja. Terminamos, certo? Agora vamos fazer aqui tudo em 1 minuto. Isso aqui serve para os nossos shorts, né? Lá do YouTube. A gente ainda não começou a publicar os nossos shorts, mas iremos logo, logo publicar flashes lá no YouTube do nosso exercício, né? Vamos lá. Beleza, tá aqui então. Vamos lá. Cena 12, título 2. Como devem ser os diáconos de uma igreja? Primeiro, eles devem ser escolhidos pela igreja, versos 3 e 5. Nos dois versos, essa informação aparece, então ela é importante. Segundo, eles devem ser homens de boa qualidade moral. Isso está no verso 3. Terceiro, eles devem ser homens de boa qualidade espiritual, cheios do Espírito, versos 3 e 5. Outra informação importante que se repete. Em quarto lugar, eles devem ser homens de boa qualidade social, cheios de sabedoria, diz o verso 3. Em quinto, eles devem ser homens cheios de fé, diz o verso 5. E em sexto lugar, eles devem ser oficializados pelos líderes espirituais da igreja. Verso 6. Eles não se fazem diáconos. Eles não se autoproclamam diáconos. Eles são escolhidos pela igreja e oficializados pelos líderes espirituais da igreja. Ok? Deus abençoe a sua vida e ficamos por aqui. Voltamos no terceiro personagem. Até mais.